A acupuntura é uma terapia milenar originária da China que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças e para promover saúde. Essas agulhas, quando aplicadas sobre algumas regiões chamadas específicas, são capazes de tratar diversas doenças, sejam emocionais, sejam físicas, como ansiedade, estresse, depressão, sinusite, asma, enxaqueca ou artrite, por exemplo, além de melhorar o nosso sistema imunológico. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Muito bem, hoje nós trouxemos o Dr. Frederico Bernardes, que é fisioterapeuta e pós-graduado em acupuntura, acupunturista, né, que faz um grande trabalho aí. E eu trouxe aqui para ajudar-me a entrevistá-lo, o nosso amigo Cristiano Moreira, que, como eu, saca do assunto, né? Eu já levei muitas agulhadas. Você já passou por isso? Olha, eu já levei agulhadas, José, mas na infância, né? Com injeção. Com injeção, não foi com a acupuntura. Eu tive uma experiência uma vez, foi bem bacana. Eu tenho amigos que trabalham com isso. E eu acho que vai ser um prazer a gente estar fazendo essa mesa juntos aí com especialista. Com certeza, porque primeiro que ele é um especialista e segundo que eu fiz acupuntura durante muitos anos. Bom, mas explica para o pessoal aí, é uma técnica milenar, sim, né? A gente estava conversando aqui, você falou que tem a ver com os pontos, tem a ver com a energia. Sim. Fala aí para o pessoal, explica aí para as pessoas ficarem... A acupuntura é oriunda da China, né? Mas do Oriente, que tem a acupuntura do Japão, e aí vai. Mas todas, qualquer tipo de acupuntura, ela trabalha com energia. Claro. Então ela vai o que determina? Você tem uma patologia, procura o profissional, vai falar as suas queixas. E aí ele vai te avaliar e vai te tratar de forma energética. Por exemplo, muita gente passa mal, vai lá, faz vários exames, não deu nada. Ah, você não tem nada. O exame não acusou. Para acupuntura não, sempre tem alguma coisa. Você passa um estresse, a pressão sobe. Né? Você está ansioso, começa a comer demasiadamente, desgovernado. E aí a acupuntura ela vai ajudar através de determinados pontos que vai ser escolhida a cada avaliação. Essa é uma dificuldade até da acupuntura, que muita gente acha que é o mesmo ponto para todo mundo. Não é. É claro que não. Cada pessoa tem uma energia, cada pessoa vive uma história, né? Então, assim, eu trabalho num ambiente que é estressante. Então, vamos fazer uma acupuntura para tentar aliviar esse estresse. Eu tenho muito problema de estômago, vou tratar ali o problema de estômago. Eu gosto muito de tratar enxaqueca. Enxaqueca é um mal aí. Problema de insônia também, né? Os resultados são muito bons. O Frederico. Positivos. Não, com certeza. Não na semana. Né? A ciência que prova. Né? Não, a ciência é uma ciência milenar, né? Sim. Olha, nós estávamos. Eu fiz a acupuntura muito porque eu durmo pouquíssimo, tá entendendo? Mas é aquele negócio assim, eu durmo pouco, mas eu fico cansado. Então isso significa que o meu organismo não está conseguindo dormir o que eu preciso. Isso aí. Certo. Então isso é um problema. Essa dificuldade que eu tenho em explicar para o paciente às vezes. Eu durmo 5 horas, mas você fica descansado, fico disposto. Então tá bom você dormir 5 horas. Então tá bom. Agora se você fica arregaçado, então... Porque existe um mito de dormir X horas, né? Sim, que não é para todos. Não é para todo mundo. 4, 5 horas por noite, depende. Para você é satisfatório. Satisfatório. A pessoa tem que entender, acordou de manhã, tá lá 10 vezes o soneca. Não tá legal. Aquela hora não tá legal para você acordar. Você precisa ir dormir mais. Acabou de almoçar, tá com sono. Não tá legal. E as pessoas, quando eu falo isso, não acreditam. Aí faz o tratamento, deixa de ter sono, aquela vontade de comer doce depois do almoço. Tudo isso é um sinal que algo está errado. E nós vamos identificar e fazer o tratamento. E a acupuntura não é só agulha. Muita gente acha que tem que tratar com agulha. Tem agulha, tem ventosa, tem moxa, tem cristal, tem semente, tem a laser acupuntura, que é a acupuntura sem dor. Porque tem gente que tem um medo danado da agulha, né? Sim. Igual ele falou, então, injeção, as pessoas associam a injeção, né? Aquele medicamento, às vezes, que entra queimando a agulha. Ele não é. A agulhada em si, não. E a maioria das pessoas, assim, tem gente que eu ponho a agulha, ela deixa lá quietinha e ronca.
Relaxa. E me relata assim, nossa, parece que eu dormi a noite toda. Ótimo. Agora você está falando sobre a questão energética, né, Frederico? E a gente falando isso aí, por exemplo, no século XX, eu me lembro, eu era criança, né, jovem no século XX, a gente ouvia muito assim, isso como mito, ou uma coisa assim. Até hoje mesmo, muitas das coisas milenares, antigas, ciências assim que são muito bem usadas no dia de hoje, mas que não vieram diretamente de um meio acadêmico, são vistas com certo preconceito. A acupuntura sofreu isso, o ceticismo sofreu e ainda sofre, mas parece até que a medicina tradicional também reconheceu o valor científico dela. Ela foi inserida, né? Foi inserida. Sim. Quando a gente fala em ciência, a gente pensa em artigo científico. Aí quando você entra nas revistas acadêmicas, existem milhões de artigos de existe. A acupuntura hoje em dia tem. A acupuntura funciona. Então, assim, eu lembro quando fazia pós-graduação, o professor levou uma reportagem da Veja em 80, que a acupuntura é xamanismo. Bruxaria. 10 anos depois, a acupuntura é ciência. E ciência é isso, o que é uma verdade hoje pode ser uma mentira amanhã, e o que é uma mentira hoje, verdade amanhã. Pior é vocês descobrirem que o xamanismo também tinha ciência. Também, tem isso também. Porque exato. Quantas vezes os xamãs... Não é assunto, mas existem técnicas xamanistas que são fantásticas. São fantásticas. Eu já experimentei algumas. Não, e outra coisa, a medicina de hoje, né? Nós estamos conversando ali fora, né? Nós falamos, a sua medicina é uma das chamadas alternativas. Hoje ela já está tão incorporada ao dia a dia, nem né? Esse nome alternativo que ela não tem mais alternativo. Mas assim, olhando pelo lado... com certeza não tem mais. Não tem mais essa ideia do alternativo. Mas olhando pelo lado de ser uma cultura chinesa, que foi uma das primeiras que chegou aqui, ela faz parte da ideia do corpo energético humano, de trabalhar as energias humanas. Não basta você ter uma doença instalada para você ter que fazer uma aplicação de... Não, você pode estar num desequilíbrio circunstancial e se reequilibrar. Até a própria função da acupuntura é não deixar que você instale a doença. Adoecer. Exato. Né? Então você faz o tratamento para você não ter dor de cabeça, para você não ter um desarranjo no intestino, você para reequilibra, não ter dores musculares, né? Então, você reequilibra as energias. E na semana passada nós estávamos discutindo aqui, é uma coisa que eu deixo para o público querer acreditar ou não, mas nós estamos discutindo aqui que a medicina, as medicinas vibracionais, entre elas as técnicas de reiki, cristais, acupuntura, do yin, a própria medicina vibracional, chamada quântica, etc., todas elas trabalham com a ideia de vibrações, de energias que percorrem o corpo. Né? Teve uma moça da dança aqui que falou sobre a energia Kundalini, a Carol falou. Minha aluna de PNL. Foi até querida, que você que indicou, foi uma entrevista maravilhosa, elas mostraram que sabem muito, adorei, até quero ver que elas voltem aqui e comecem a dançar mas são com as medicinas que eu gosto de falar, não vamos falar alternativa, mas você tem a medicina indiana, que é a medicina Ayurveda. A Ayurveda, a alimentação Ayurveda. Você tem a medicina chinesa que fala do Qi, da energia. Do Qi, né? Então você vai olhando dentro de os cada japoneses também têm técnicas. Ele fala Qi. Qi, né? O chinês fala Qi. E o japonês fala Qi. Aí você vê isso até nos desenhos japoneses. Eu treino karatê. Então a gente trabalha o Qi. É o Qi. Mas eu já treinei também o Kung Fu, era Qi, né? E a mesma coisa no final. Você vai ter esse Qi e Shui, que a gente chama de sangue, circulando nos meridianos. E através desses pontos você movimenta essa energia. O Tai Chi Chuan, que são aquelas sem número de posições em que imitam uma luta, você né? Não falou que não teve na China, mas eu tive. É lindo você lá, andar nos parques e ver os chineses praticando Tai Chi Chuan. 200, 100, 50, e todos de uma forma bem harmoniosa. Porque eles cultuam muito o movimento. Então, o que o chinês preconiza de saúde? Dormir bem, movimentar-se e alimentar-se bem. Se você consegue ter isso, você não vai adoecer. Eu falo com os meninos assim, Fred, quando eu como linguiça temperada, eu passo mal danado. O pessoal vai até rir, né, que eu conto essa piada direto. Cara, tem acupuntura para quando eu comer isso passar mal? Tem, não come a linguiça. Tem acupuntura para ressaca? Eu tô com ressaca. Tem, não bebe. Então você tem que... Mas o que é isso? É você achar o seu limite. O chinês ele fala que os excessos fazem mal, mas a abstinência é pior do que o excesso. Ele fala, não bebo nada. Poxa, deveria, às vezes eu vou tomar pelo menos água, né? Outro dia a cliente virou para mim e falou assim, você está sentindo dor porque você não está tomando água. Eu tomo muita água. Quantos copos d'água a senhora bebeu hoje? 2. Muita água. Muita água, 2 copos d'água. Nossa. Não tem jeito. Olha só, teve um senhor que era amigo do meu avô,
Isso já tem muitos anos, ele já deve ser falecido, que eles tinham a idade do ano do século, né? Meu avô morreu com 1993, ele era mais velho um pouquinho. Bom, ele um dia chegou no médico, ele era um cara extremamente metódico. Um dia ele chegou no médico, o médico virou para ele e falou assim, ele falou pro médico, doutor, como eu posso estar pré-cirrótico? Eu nunca comi carne de porco, eu não bebo, eu não fumo, não faço isso, não faço aquilo. O cara falou assim, é por causa disso. Aí ele ficou irritado. Você falou que é o déficit da abstinência, porque você nunca provocou Se você beber o muita organismo, água, né? não é um problema. Para de beber água. Não, mas o excesso também, porque o seu rim começa a parar de filtrar necessariamente, né? Você cria problemas. A filtração quando eu muda dou de aula padrão. na pós-acupuntura, eu dou exemplo de uma plantação de arroz. Você tem as colmeias. E o que tem que ter em quantidade ideal? Água. Se tiver água demais, você produz, mas não produz do jeito que deveria. E se não tiver água nenhuma, não tem produção. Né? Então é um equilíbrio. O doutor Laí Ribeiro, ele tem 2 vídeos que vêm de encontro ao que você está falando. Um, ele fala só sobre a água como terápica, como cura. Eu vou até rever esse vídeo, já tem um tempinho que eu vi. E o outro que ele fala que cada espécie tem uma vibração. E essa vibração, a nossa vibração, segundo ele diz, é do cobre. Aí ele tem lá o som dessa vibração. Então ele fala assim, quando nós estamos... Então olha bem, nós já estamos falando de vibração. Quando nós estamos fora dessa vibração, para mais ou menos, é igual quando você está sintonizando um rádio. Sim. Né? Se você está um pouquinho para cá, você não ouve direito. Quando você está um pouquinho para cá, você não ouve direito. Quando você está sintonizado, você está ouvindo a rádio. Então, quando a sua energia está vibrando naquele padrão ali, você está sintonizado com aquilo que é. Então, e claro que eu acredito que essa sintonia também, possivelmente ela tem assim, um valor aproximado para cada pessoa. A pessoa estaria mais para cá ou mais para lá, mas sempre seria do cobre, porque as sintonias, as frequências são múltiplas. Sim. Então, mais uma vez, nós voltamos à questão de como que você pega com as agulhas, toca nos lugares centrais e você consegue alinhar e fazer os fluxos de energia. Através de observação da língua. Observação da língua. Do pulso. Do íris. A íris não entra muito na questão da acupuntura, não, mas é também um método de diagnóstico. Um método de diagnóstico. A palpação, por exemplo, eu vou apertar um ponto seu. Nossa, tá gostoso, continua apertando. Eu já sei que você tem uma deficiência. Eu estou botando energia e você está sentindo bem. Você está precisando dela, né? Aí eu vou te enquadrar no quadro. Porque a energia, ou você tem ela em excesso, ou você tem ela faltando. Que é o quadro de excesso de deficiência. E aí, através de determinados pontos, a gente faz essa energia subir ou descer. É mais fácil tratar quando está sobrando. Porque a deficiência de energia vem do quê? Da falta de uma boa alimentação. Certo. Vamos supor que eu estou te tratando uma tendinite. Né? Acertou. Acertei, né? Hoje em dia é doença do cérebro. Mas é comum, uma inflamação lá e tal. Mas hoje, na visão, nós temos 2 tipos de tendinite. Aquela que é uma inflamação e aquela que falta sangue. E aí, por coincidência, seu exame de sangue deu anemia. Eu posso tratar com fisioterapia, acupuntura, não vai melhorar se você não melhorar a sua dieta. Né? Igual a gente está falando a questão da água. Água tira a dor do corpo. Tanto é que você está passando mal, a primeira coisa que você vai no hospital, o que eles põem? Soro. Soro é água. É água. E aí a pessoa já dá uma melhorada, né? Açúcar. Então, assim, as pessoas esquecem do básico, que é tomar café na hora certa, comer aquilo que você pode comer, a quantidade ideal. Acho engraçado quando a pessoa fala assim, mas eu não gosto de água, me deixa empalpado. Problema seu, continua tomando, senão você vai ficar ruim de água. Aí você entra tem que tomar remédio, água. Né? Entra com remédio, né? Ninguém gosta de tomar remédio. Mas tem que tomar. E às vezes a pessoa fica assim, não pela água em si, mas por outros alimentos que ingeriu e acaba a pessoa ficando meio... você quer ver um exemplo? A expressão que você disse é meio... O que você falou? Meio palpado. Eu esqueci agora, mas é empanturrado. Alguma coisa assim. Então, às vezes é por causa de outras coisas. A sensação que tudo parou aqui. Aí eu vou lá com as agulhinhas e vou fazer essa energia fluir. Eu me lembro de um caso, dando aula em Campos, né? E a menina passando mal. Eu fui fazer umas agulhinhas nela, tá? Uns pontos específicos. Tirei as agulhas, passou 5 minutos, ela vomitou. Opa. Mas vomitou que ela comeu na janta. E era quase meio-dia. Ou seja... O organismo dela estava parado. Estava parado. E a acupuntura é isso. Quando você começa a fazer as agulhas, o corpo vai jogar para fora aquilo não presta. Né? Então a tendência é o intestino funcionar melhor,
você retenção de líquido, urinar melhor. Então ele te dá o estímulo. Aí a gente vai ver o que acontece com aquele estímulo ali. A gente tem muitos casos interessantes. Tem um caso, por exemplo, que a minha computurista, na época, né, eu não te conhecia, mas ele é uma pessoa ótima. Todos são. Todos são, né? Ela fazia o desenho da orelha, então ela falava assim: isso aqui tem a ver com o intestino, isso aqui tem a ver com a lombar, isso aqui tem a ver com não sei o quê, visão, tal. Eu me lembro que isso na tinha palma um da lugar. mão mesmo? Tem. Do jeito que você está fazendo? Não, ela pegava, também, né? mostrava, Não, na palma da mão orelha, também, na orelha nariz, e tal. Nariz, cabeça. Cabeça. Agora, isso é no uma das corpo, coisas legais, né, como é que eu vou falar assim? A gente não está falando alternativa, né? Mas dessa ciência, né? Dessas ciências que são antigas e estão vindo agora, né, para o nosso tempo, é que elas são o que na PNL, né? Falando do Laí Ribeiro, na minha área, sistêmicas, né? Elas não trabalham de maneira sistemática. A medicina tradicional, né? A gente agradece tudo que faz e tudo, porém, ótima também. Porém é sistemática. Ela vai compartimentalizando ela as coisas. Ela segue um padrão. Ela é mais presa e ela precisa, assim, ela funciona como a ciência, assim. Se você consegue repetir uma experiência, aí ela entende que aquilo é ciência. Sim. Então ela pega aqueles parâmetros e diz assim: essa é a lei, é assim assado. Agora, quando você pega uma ciência que não foi escrita em livros, pelo menos nós não conhecemos, ela é milenar. Você não conhece nenhuma formação de um médico há 5.000 anos atrás, né? Que tinha uma universidade lá na China. Quer dizer, foi através da observação, passado de pai para filho. Você não sabe nem como é que aquela ciência permeou aquela civilização. Né? Quer dizer, ela é empírica e antiga. Então ela passa a não ser ciência sob a nossa visão. Eu acho que você está certo. É nesse momento aí que o cara tem que... O cara tem que abrir o olho, né, e perceber o seguinte, que nem tudo que está visível para ele, né, como diz o Einstein, né, o fato de eu não ver a lua não significa que ela não existe. Sim, né? Sim. Mas deixa eu até complementar. As pessoas perguntam assim, curso até, paciente, eu tenho que acreditar para funcionar? Não. Aí eu falo, não, é ciência. Não é ciência. A partir do momento que é ciência, funciona, você acreditando ou não. É algo que eu posso replicar. Uma grande dificuldade antigamente era o estudo de acupuntura, porque eles queriam fazer o estudo, né? Não vou saber discorrer agora sobre isso. É esse ponto para todo mundo. Só que dentro da acupuntura eu tenho vários pontos que trabalham a mesma coisa. Então, para você, às vezes eu não vou usar um ponto no estômago, na barriga, vou usar um ponto lá no pé, para tratar o mesmo problema que às vezes ele tem. Às vezes você vai usar na orelha. Então, quando mudou esse ritmo de estudo, que é a parte empírica, né? Aí deu o boom da acupuntura, é onde foi provando que funciona, né? Não determinados pontos, mas a acupuntura como um todo, né? É igual mais ou menos um caso, né? Que eles, por exemplo, quando eles falam que ia decodificar o código genético do ser humano, a primeira impressão que deu é o seguinte: aquilo que é ruim, que é bom, tal, a maneira como funciona, nós vamos eliminar, vamos tratar, tal, o homem está curado. Só que eles descobriram depois que nós temos um sem número de genes, mas eles não funcionam do mesmo jeito em todos os organismos. Por exemplo, você tem o camundongo, ele tem 97% do nosso código genético. E o camundongo. Sou quase um rato. A gente é quase um rato. Olha só. E 98% é o símio. O porco também. O porco é muito parecido, mas o símio, o orangotango não, acho que é o orangotango mesmo. O macaco lá, o orangotango, ele tem 98%. Olha bem, essa diferença de 3%, de 2,2% aqui, fazem do rato, do homem, e do chimpanzé. O chimpanzé é chimpanzé. Quer dizer que a funcionalidade da genética, ela depende de alguns outros atributos que nós não somos capazes de ver. Entendeu? Ainda. É como se você desmontasse um computador, na hora que você montasse, você descobrisse que você não consegue recriar. E você sabe que ainda vai sobrar peça ali, ainda vai funcionar do mesmo jeito. E vai funcionar do mesmo jeito. Então, quer dizer, a especificidade há uma mudança, é uma coisa interessante. O que fala genético na nossa medicina, existe também dentro da acupuntura, só que a gente chama de essência.
Essência, bacana. Essência, Muito né? bacana. E é única, é o que torna você o que você é, seus pensamentos, suas vontades, desejos, né? Então a gente fala assim, quando a gente vai avaliar, a gente pergunta, muito importante isso. Você é o primogênito, foi planejado, ou é o filho caçula? Aquele que saiu sem querer. E o do meio, como é que funciona? Já é considerado caçula. Quanto mais para baixo, entendi. assim, então, aí ou você é tem o primogênito, ou ele é abaixo. ou é o primeiro, Mas e é complicado isso também, porque muitas mulheres abortam sem saber, e aí você acha que é o primeiro, mas tem tanto problema. E às vezes ele é o quinto, o sexto. Entendi. Né? Então, Quer dizer que a escadinha. o mais é igual o caso do choque? Não sei como é que eu explico. O caso do choque é o seguinte. Qual que é o caso do choque? O caso do choque é uma brincadeira que a gente fazia dentro do laboratório. Você segurava algo energizado, você tomava choque. Aí eu segurava em você, e depois segurava nele, ele segurava no outro. Não, o último Não, sentia você menos, sentia. né? Não. Quando um cara entrasse e você colocasse a mão nele, ele tomava um choque danado. A gente nunca soube explicar por quê. Pode, mas seria o inverso aí, né? O último. Não, é o seguinte, você está raciocinando em termos de resistência à corrente. Sim. Mas aí nós somos muito líquidos, então a tendência seria passar a corrente com certa rapidez, nós não temos tanta resistência assim. É resistência que eu digo à corrente elétrica. E essas correntes eram baixas também. Bom, primeiro o cara que entrava no último da corrente tomava um susto porque ele não estava preparado. Sim. Certo? É um elemento psicológico. É elemento psicológico. E depois que ele era potencializado, que eu pego na mão dele, administro, ele pega na minha mão. E quando ele entrava, eu fazia assim. Ó. Na hora que eu fazia assim, ele tomava um pulo, ele dava um pulo. A corrente faz contração. Então, você está falando aí, quem entra leva mais corrente, né? Leva mais choque. Mas isso assim, eu estou falando. falando. Explicar isso aí? Mas mas o que a gente fala? Os livros de acupuntura, eles são bem contundentes em relação a isso. É que a mulher, ela perde energia a cada gravidez. Ela perde energia. Ela perde energia. Olha que interessante. Então, quanto mais filho a mulher tem, mais energia, energeticamente ela vai ficando fraca. Então, chega um certo momento que ela não pode ter mais filho. Né? Você está dizendo mesmo as que abortam, porque aí ela não teve o filho, foi tirado. Mas perdeu energia. Mas ela perdeu energia, ela de doou qualquer já. forma. Ela perde energia durante a gestação e perde mais ainda. Tanto é que tem que fazer o resguardo. O resguardo é para ela recuperar, porque a hora do parto é um desgaste energético muito grande. É então verdade. ela tem que respeitar eu acompanhei isso. o parto da minha filha o mês passado aí. E, rapaz, eu vou te falar uma coisa, aquilo ali parece que não é de Deus, não. Não é via de regra, mas, por exemplo, chega um paciente, muita alergia, dor no joelho, você tira um raio-x do joelho, nossa, tem 18 anos, parece que está com o joelho de 70. E aí, dentro da acupuntura, isso se explica, né? Essa falta de energia, Uma pergunta, Frederico, hoje em dia, a própria medicina tradicional reconhece que 80% das doenças são psicossomáticas. Mas eu acredito que eu, né, na minha concepção, dentro da linha que eu sigo aí da programação da linguística que eu trabalho, né, eu acredito que seja 100%. Vendo até mesmo as manifestações orgânicas. A gente pode bater altos papos depois, porque nós compartilhamos da mesma sensação. Isso. Dizendo assim que até na PNL a gente fala, né, os significados geram doenças no corpo. Mas tem a predisposição. São desarmônicos, né? Isso, mas a predisposição, e eu entendendo o significado como uma ideia que gera energia, né? Como é que você acha que hoje, né, no mundo de hoje, a gente pode conscientizar melhor as pessoas disso? Porque elas estão ainda muito no mundo pragmático, material, né? Complicado. Ou até meio farmacêutico. Você mudaria, né, seus hábitos de vida completamente? Largaria tudo e iria para uma roça, um sítio? Por exemplo, né? Seria uma Outro dia eu tenho várias experiências aqui para contar, dando aula em Nova Iguaçu. Eu lembro que são impactantes. A aluna chegou para mim, o que eu faço com meu irmão? Dá 5 horas da tarde ele dorme, dá 5 horas da manhã ele acorda. Bom, ele está certo, vocês que estão doentes. Ele dorme na hora que tem que dormir e acorda na hora que tem que acordar. Se você pegar o ritmo desse pessoal que trabalha no sítio, né? É isso aí, anoiteceu, dorme. E o que acontece na realidade hoje? As pessoas não dormem mais. Além de não dormir, não comem o que tem que comer direito, o fast food, né? Aí a ventosa. A ventosa deu um boom e faz parte da acupuntura. Ela deu um boom por causa da última Olimpíada na China e veio no Brasil, o Michael Phelps, por lá, aquelas ventosas, ficou escuro. Quanto mais escuro fica a ventosa, pior energeticamente você está.
Ah, é? É. Interessante. É. E aquilo ali não é o pior, tem gente que dá bolha de sangue quando aplica a ventosa. Ele fala assim, imagina o que está dentro de você, que é física, é um chupão. Ela está puxando lá de dentro para fora. E a cor que fica é o diagnóstico. Então você, quanto mais escuro ficar, menos a pessoa beber água, mais comida errada, pizza, hambúrguer, é o que você vê aí hoje em dia. As pessoas não se alimentam de forma saudável. Fast food, né? É o famoso fast food, que é rápido, é fácil, mas nada com a comidinha caseira. Eu lembro, fui criado na roça. Então de domingo a gente reunia, matava o frango, matava o porco, que é diferente o sabor, né? Ah, com certeza. Gente, eu infelizmente tenho que terminar essa conversa aqui. Eu percebi que teve uma sintonia de falas aqui. No final, isso aqui ia começar a virar aquela conversa que vai virar o botequim até amanhã de manhã, porque vocês tiveram uma sintonia aí que eu fiquei interessado em conhecer, porque você parece que concorda com a linguagem ali do PNL. Você vai voltar aqui para falar sobre isso. O que a gente vai deixar aqui para o nosso público é o seguinte: a acupuntura, ela trabalha circulação sanguínea, sistema imunológico, ela é coadjuvante de remédios, ela age nas questões hormonais, aumento de expectativa de vida, distúrbio de sono, depressão e ansiedade, com certeza, tá? Estrias e celulites. Estética. Questão estética, né? Vitalidade e energia, relaxamento e estresse, rejuvenescimento de pele, tá? Auxílio e tratamento contra fumo, álcool ou drogas, porque ela trabalha as suas capacidades, a sua capacidade de resistir, regulação de batimentos cardíacos, e sem contar que ela te dá um fenômeno do relaxamento, você vai dormir mais profundamente, faz muito bem. Então, se você quiser procurar o doutor Frederico, ele tem uma clínica, né? Onde que é a sua clínica? Na rua Olegário Maciel, 1741. 1741, Rua Olegário Maciel, doutor Frederico Bernardes, e à sua disposição para te curar de tudo. Agora, o mais interessante é você se imbuir de que você pode fazer isso de uma maneira regular na sua vida, se prevenindo, se antecipando aos problemas, né? Porque a gente erra muito. Então, já não é preventivo tentando acertar porque vai errar. Não é verdade? Isso é razoável. Bom, eu agradeço então a presença do Dr. Frederico, agradeço aqui a presença do Cristiano Moreira. Eu que agradeço. Grande amigo, né, que esteve aqui conosco. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você sempre receba os vídeos que estão saindo fresquinhos. E se você quiser comentar, comente. Se você quiser deixar alguma pergunta, a gente leva para quem você interessar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.